Amigas e amigos, existem pelo menos três possibilidades para a gente interpretar a decisão dos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato de não realizar perícia nos recibos de aluguéis, dos pagamentos de aluguéis desse apartamento que eles acusam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira é de que eles estão revestidos de poderes sobrenaturais, já que são enviados do céu para limpar o país da corrupção, do inferno da classe política. Esta primarização desta lógica bíblica do bem contra o mal, eles têm manifestado isso implicitamente por aí. E isso fica explícito quando eles dizem que os recibos são ideologicamente falsos e não materialmente falsos. Ideologia, eu tenho falado aqui, não tem outra definição a não ser ideias. Como eles têm poderes sobrenaturais, eles interpretam ideias e intenções alheias. Eu sei da sua ideia, sei da sua intenção, não preciso da ciência, da materialidade. A minha convicção basta. Isso se encaixa perfeitamente bem na filosofia de quem segue aí a Poliana, né, a história da menina ingênua, do Cândido, do Voltaire, da velhinha de Taubaté, do Luiz Fernando Veríssimo. A segunda possibilidade é de que eles são inconsequentes, preguiçosos, negligentes, incompetentes. Não vamos investigar nada disso, a gente depois procura as provas de corroboração, como eles dizem. E a terceira possibilidade é de que eles estão comprometidos politicamente e ideologicamente com um projeto de dimensões internacionais. Aí podemos classificar na seguinte forma. No primeiro caso, na primeira possibilidade, é o senso comum difundido pela mídia. No segundo caso, a possibilidade se aproxima do bom senso, e na terceira possibilidade nós temos o mérito, o senso científico. É por aí que a gente tem que puxar o fio da meada. Aí no mérito a gente desmonta completamente a argumentação deles. As provas existem aí em abundância. A começar pela coluna do Merval Pereira no jornal O Globo hoje, que é o porta-voz do Grupo Globo, da família Marinho, o tradutor da ideologia da Operação Lava Jato, o ideólogo, o orientador ideológico da Operação Lava Jato, que ele começa desqualificando a argumentação da defesa do Lula sobre essa aceleração da condenação em segunda instância lá naquele processo comandado pelo compadre do juiz Sérgio Moro, o João Pedro Gebra Neto, desembargador, esse descarado que tem falado muito dele aqui. O Merval Pereira querendo dizer o seguinte, que isso é bom para o Lula, que já acerta contas com a justiça, e bom para todo mundo, etc. O que a defesa do Lula questiona é o mérito, não é a aceleração em si. É se ele, o relator, João Pedro Gebra Neto, leu as milhares de páginas, ouviu quem tinha que ser ouvido, levou em consideração todos os elementos do processo. Esse é o mérito que o Merval Pereira foge. Quando ele vai para o mérito da questão dos recibos, a coisa fica mais complicada. Aí escancara de vez. Primeiro que ele desqualifica não o resultado da perícia que a defesa do Lula fez nos recibos. É isso, se eles não estão contentes com o resultado da perícia, que façam outra. Por que eles não fazem? Querem fugir do quê? Agora o Merval Pereira foge disso. Ele fica, não, essa perícia não tem importância. Aí ele vai para o mérito dizendo que o Ministério Público Federal desistiu de realizar uma perícia porque os recibos, os documentos, diz aqui, não porque queira impedir que a veracidade dos documentos seja comprovada. Ou seja, eles não querem impedir que a veracidade do documento seja comprovada, mas porque a acusação é de que os documentos apresentados pelos advogados são ideologicamente falsos e não materialmente falsos. Ou seja, eles não querem impedir a veracidade dos documentos. É porque eles têm convicção de que os documentos são ideologicamente falsos. Olha aí a vigarice. E ele fecha de maneira espetacular dizendo que a defesa do Lula falou que nas contas do Costa Marques, esse aí, né, que eles dizem que é testa de ferro, laranja, coisa do tipo, a defesa do Lula disse o seguinte, o dinheiro está lá na conta, olha o dinheiro lá. O que eles fizeram? Fecharam os olhos, tamparam o rosto, não estou vendo dinheiro nenhum não. E a defesa do Lula fala, ali o dinheiro está lá, está comprovado. Que a defesa do Lula diz o seguinte, é que nem ele, o Costa Marques, e nem o Ministério Público Federal fez qualquer prova de que tais valores não têm esta origem, que o Lula diz, está aqui, isso aqui é o dinheiro, aqui, esse aqui é o dinheiro que nós pagamos. E não vi dinheiro nenhum não. Aí o Merval Pereira conclui dizendo o seguinte, aí teríamos uma nova questão a ser resolvida. Por que a falecida Dona Marisa pagaria em dinheiro vivo um aluguel quando normalmente esse tipo de pagamento se faz através de transferência bancária? Por quê? Por que ele não perguntou isso para o Lula, para a defesa do Lula? Eu faço pagamentos, pequenos pagamentos em dinheiro para fugir de filas bancárias
de taxas bancárias. Qual é o problema nisso? O Merval Pereira descobriu a pólvora. Fiz uma grande descoberta. Olha aí até onde vai a vigarice. O Estadão faz um editorial na mesma linha, igualzinho, né, dizendo que a defesa do Lula faz aí, na verdade, jus expediente nessa questão da contestação, a aceleração da condenação do Lula em segunda instância. Aí diz aqui que é importante prestar atenção nas palavras, que esse jus expediente que ele está dizendo, ou seja, a defesa do Lula está esperneando, o direito que eles têm de espernear, e a justiça segue o seu trabalho, que diz que isso é para manter acesa a chama da militância petista, olha os termos, cuja mobilização será fundamental no caso de o Demiurgo de Garanhuns. Olha o racismo aqui de novo, que eu tenho falado. O nordestino, pau de arara, ver-se realmente impedido de se candidatar transferindo o apoio que recebe de sua base cativa. Ele recebe apoio da base cativa, não do povo, para outro nome, seja do PT ou de outro partido. É isso, né? Eles seguem ignorando os méritos, né? E aí dá vazão a todo tipo de vigarice. Os boquerrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato se manifestaram em vários casos. A começar por esse mais boquerroto, Carlos Fernando Santos Lima, falando dessa história do que chamam aqui de mega esquema de cartel, né, nas obras dos metrôs de 7 estados e do Distrito Federal. A lógica dele, que ele escreveu no perfil dele, é que a construtora Camargo Corrêa, por estar sendo investigada na Operação Lava Jato, foi lá no CAD, olha, eu tenho aqui um mega cartel que eu quero denunciar. Quem tem um mínimo de informação nesse país não sabe que existe esse mega cartel há muito tempo. Aqui no metrô de São Paulo, por exemplo, que dizem que supera o que eles dizem que tem na Petrobras. Isso está no relatório do senador José Paulo Bisol do começo dos anos 1990. É o caixa preta do caixa 2. Vigarice. O Ministério Público Federal também soltou uma nota falando que a Lava Jato denunciou 11 pessoas, incluindo o ex-senador Delcídio do Amaral, esse que eles esconderam, porque sabe que ele é dinamite pura, esconderam ele, né, nas negociatas, que diz que é aquela história de Pasadena, né, da refinaria da Petrobras lá em Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos. Aí diz que eles chegaram a essa conclusão, fazendo investigação complexa, detalhada, diz que além da cooperação técnica, além da cooperação jurídica internacional e do uso das colaborações premiadas, a indústria da delação premiada, foi necessário rastrear transações bancárias no Brasil e no exterior, verificar contratos internacionais e analisar registros de comunicações eletrônicas obtidos com autorização judicial. Isso aqui deve ser um caso secreto, né? Que nem a mídia, que é a correia de transmissão deles, noticiou isso aqui. Porque aqui está o fio da meada do caixa 2, do caixa preta do caixa 2, transações bancárias e tudo mais. O Deltan Dallagnol também se manifestou, né, nesse caso aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, o caso da Adriana Anselmo, do Beto Richa, dos deputados. Todos esses casos, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli foram na questão essencial da coisa, no mérito. Não cumpriram a lei. Delações aí obtidas de maneira fajuta, né, no caso da Adriana Anselmo, claramente violando a lei, né, o que diz a lei, o mérito da lei. Né, o ministro Luiz Roberto Barroso também se manifestou, né, que ele recebeu lá uma história meio esquisita, que foi receber um colar do mérito e a medalha Aníbal Franco de Souza, em comemoração ao Dia Nacional do Ministério Público, e deitou falação. Uma frase dele que diz o seguinte, que a Lava Jato descobriu um fato que não é isolado. Foi uma corrupção que contaminou empresas estatais, agentes públicos, privados, partidos, membros do Legislativo e do Executivo. O Judiciário não. Olha aí, a vigarice. Né? É claro que tudo isso, né, a gente precisa entender as coisas, eu sempre falo aqui, no seu espectro, no seu todo, no contexto. Não é à toa que tem esses casos aí que eu tenho falado aqui, esse recrudescimento das ações, dos esgotinhos, dos nichos de corrupção, sobretudo os antagonistas, né, a turma lá dos jornalistas do site antagonista, esse Josias de Souza, preste atenção como eles estão agressivos e ousados. Isso é corrupção clara. Carlos Fernando Santos Lima que opera isso nos bastidores. Né? Tem um artigo do Marcos de Vasconcelos, na revista Consultor Jurídico, que arremata isso de maneira espetacular. É a síntese de tudo isso. Que ele diz aqui, ele está falando aqui de um caso em que o Ministério Público Federal mandou arquivar um inquérito, né, uma investigação, né, de um advogado criminalista chamado Augusto de Arruda Botelho, né, que advogou aí no caso da Odebrecht,
né? Eles acusavam esse advogado de comprar informações de policiais lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, né, para ficar mais claro a coisa. Diz aqui que a conclusão do inquérito, da investigação, é de que não havia qualquer indício de corrupção no caso, que envolve também o advogado Marden Maues e o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso, já falecido. Botelho, que advoga para o Odebrecht na Operação Lava Jato, era presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa quando viu as acusações contra si estamparem aos jornais em outubro de 2015. Agora, a opinião de diversos criminalistas ouvidos pelo Conjur, pela revista Consultor Jurídico, na época, na ocasião, mostra-se precisa. Ficou claro que se tratava de uma tentativa de atingir o cliente atacando seu advogado. Maues advogou para Neuma Kodama, aquela doleira que eles dizem que é amante do Alberto Youssef, da patota do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, eles estão sempre juntos. Eu já falei também muito disso aqui. Prossegue aqui o Vasconcelos dizendo que na peça que pediu o arquivamento do inquérito, ou seja, eles mandaram arquivar o inquérito, mas fazendo acusações. O Ministério Público Federal acusa Arruda Botelho de adotar uma postura incisiva em relação às autoridades policiais, proferindo críticas aos membros do grupo de trabalho da Polícia Federal. No chamado dossiê estavam postagens de membros da Força Tarefa da Lava Jato no Facebook. As publicações foram alvo de notícias do jornal O Estado de São Paulo, intitulada Delegados da Lava Jato exaltam a Aécio e atacam o PT na rede. Eu comentei isso aqui, o Márcio Anselmo, o delegado Márcio Anselmo, esse Igor não sei o que, esqueci o outro nome dele, e outros delegados com xingamentos, palavras de baixo nível no Facebook, atacando a Dilma nas eleições de 2010. Esse Márcio Anselmo que fez esse relatório sem pé nem cabeça, que serviu de base para o PowerPoint do Deltan Dallagnol, que serviu de base para a acusação do Lula, que serviu de base para a condenação do Lula pelo Sérgio Moro, que está servindo de base para o Gebran Neto fazer a condenação, junto com a turma dele, né, fazer a condenação do Lula em segunda instância. É o padrão medíocre deles, né, da estatura de rodapé. Quer dizer, então, as argumentações aqui que o Vasconcelos destrincha de maneira espetacular. Eu disse, né, a síntese de tudo, o mérito de tudo. Prossegue ele aqui dizendo que, apesar de dizer que não encontrou qualquer indício de crime no inquérito, os procuradores da República, Antônio Carlos Welter e Januário Paludo, que assinam a peça, fazem questão de desfiar ainda uma série de juízos morais. Olha a subjetividade, o poder sobrenatural. Juízos morais sobre as atitudes dos envolvidos no caso. Ele cita entre aspas algumas citações deles lá, interpretando ideias alheias, altamente reprováveis, ensejadoras da violação de normas éticas, ou ainda uma tentativa de ver satisfeito um desejo pessoal de vindita, ou seja, só interpretações de intenções alheias, não tem materialidade nada aqui. E arremata dizendo o seguinte: ao fim, pedem que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Corregedoria da Polícia Federal sejam notificadas para apurar possíveis infrações éticas dos citados, sem lembrar que a OAB atuou na defesa dos advogados do caso. Ou seja, eles não acharam nada, nós queremos que a OAB e a Corregedoria da Polícia Federal investiguem eles aí. Olha aí o que é, quando eu digo, o mérito da coisa, né? A essência de tudo isso. Né? Tem uma história que circula por aí, né, que vai ganhando uma certa densidade, que é essa história de dizer que o liberalismo, que a direita agora ela não é fascista, ela é liberal, é o liberalismo. Isso, inclusive, está na boca dos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Eles não são fascistas, são liberais, é o liberalismo. O neoliberalismo e o neofascismo, né, se juntam nesta atual circunstância, nessa atual fase da história. Eu falei aqui, o liberalismo foi incorporando práticas, né, e a essência da ideologia do nazifascismo virou neoliberalismo. Tem uma interface clara entre neoliberalismo e neofascismo. Quando eles dizem que são liberais e não fascistas, é porque são fascistas. Aí dá esse ar de legalidade, né? Como deram na época do golpe do Getúlio, em 1945, né? Ali às vésperas da eleição que elegeu o general Eurico Gaspar Dutra, de direita, claramente envolvido na lógica da expansão do regime norte-americano, já falei muito disso aqui. Usaram também isso no golpe de 64, para dizer, não, nós estamos defendendo a democracia, somos liberais, nós não somos fascistas. São fascistas, neofascistas. A lógica do nazifascismo. O mérito aqui que eu relatei, nesses casos aqui,
revela exatamente esse conteúdo ideológico desta turma toda. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.